Olá pessoal, aqui é o professor Rogério Bilibil, do canal Professor Bilibil Responde. E hoje nós vamos falar sobre a ex-presidenta Dilma. Vamos falar se afinal o afastamento dela foi um impeachment ou foi um golpe, como alguns chamam o golpe branco, né? Ou seja, aquele golpe que não é golpe. Né? Essa pergunta já foi, obviamente, bastante discutida, né? E comigo não foi diferente, né? Entre os meus amigos, entre os meus colegas, né? E eu até participei de um programa de rádio certa vez, né? Também com essa temática. Enfim, vamos tentar situar isso, né? Para a gente poder responder. Esse tipo de questão, né? São questões subjetivas. A resposta a isso sempre passa pelos valores, né, que cada um de nós defende, pela visão de mundo que cada um de nós tem. Né? Mas existe uma forma de responder isto friamente. Né? Não foi um golpe, por quê? Porque o impeachment seguiu todos os ritos previstos, né, nas nossas leis, na nossa Constituição. Quer dizer, não houve nenhuma sobreposição, nenhum dos ritos foi adulterado, não houve negação de defesa, a nada. Né? Quer dizer, todos os ritos seguiram. Então, não se pode dizer que foi um golpe. Né? Então, tecnicamente, friamente, a presidenta Dilma foi afastada por um impeachment. Agora, se a gente simplesmente se ater à parte técnica, nós nunca entenderemos o que aconteceu. Tá? Porque o processo dela, né, é bastante complexo. Né? Havia, na época, 91 pedidos de impeachment. Né? Havia uma certa má vontade do Eduardo Cunha de tirar algum da pilha, né? Até que certo momento, né, ele resolveu que ia sim, né, levar adiante o processo. Né? Então, eu estou falando isso, né, para que fique bem claro que o impeachment é um movimento político e não jurídico. Né? Por isso que ele é feito pelo Congresso. Porque o Congresso não tem poder de polícia. O Congresso tem poder de investigação e de encaminhar para as autoridades competentes, quando se faz, por exemplo, uma CPI. Né? Então, isso fica bem claro que há uma motivação política. Né? Havia pedidos de impeachment, por exemplo, que pediam a cassação tanto da presidenta Dilma quanto do vice-presidente Temer. Né? Mas o Cunha não escolheu um destes. Ele escolheu somente um dos pedidos que pedia, né, a cassação da Dilma. Né? E aí nós entramos na questão do motivo, que são as ditas pedaladas fiscais. Né? Que entre várias explicações possíveis, a gente pode dizer que são manobras contábeis. Né? E que são praticadas, né, com bastante frequência, inclusive na época, né, do impeachment, havia um levantamento que 16 dos 27 governadores, né, do país naquele momento haviam feito a mesma manobra. Né? Ou seja, se a presidenta Dilma vai ser afastada, 16 governadores, pela lógica, deveriam ter perdido o mandato. Nós sabemos que nenhum governador perdeu o mandato por conta disto. Né? E o outro detalhe, né, é que a dita pedalada fiscal foi legalizada após o rito do impeachment. Isto enfraquece a ideia de que a presidenta Dilma tenha cometido um crime. Uma outra situação ainda, né, é que com o afastamento da Dilma, não foi simplesmente a presidenta que saiu. Né? A proposta de governo que era liderada pelo Partido dos Trabalhadores, né, na figura da Dilma, né, e que tinha suporte, né, do então se chamava PMDB, né, hoje chama-se MDB,
né, como base desse projeto, né, esta proposta também foi afastada. O Partido dos Trabalhadores não ficou mais com nenhum ministério no restante do mandato. Foram chamados, por exemplo, para ministro José Serra, né, que vinha da proposta derrotada na urna. Foram chamados ministros do então Partido Democratas, quer dizer, os adversários políticos, né, do projeto que venceu a eleição foram chamados a compor o governo e o partido da presidenta ficou sem nenhum poder no restante do governo. Então, tudo isso mostra que é uma decisão política. Se é certa, se é errada, né, é uma outra questão. A resposta a isso vai, como eu falei no início, dos valores de cada um de nós, da forma como nós vemos as coisas, né? Mas eu não consigo olhar para a presidenta Dilma e ver uma criminosa. Tanto é que recentemente o Temer deu uma declaração de que ela, como pessoa, é uma pessoa muito honesta, honestíssima, foi o termo que ele usou. Tanto é que ela não perdeu seus direitos políticos. Eu entendo que afastar um presidente não é uma coisa que você faz porque você não gosta da figura dele, não gosta do discurso dele, você não gosta do jeito que ele come na mesa, dos modos dele. Não. Afastar um presidente é algo que tem que ser feito porque o país está em risco, né? E embora eu tenha minhas críticas, principalmente ao segundo mandato da Dilma, eu entendo que também ela não teve grandes condições de funcionar, porque o Congresso, né, e vários políticos do PSDB confessaram isso, mandou pautas bomba, né, porque havia um certo inconformismo com o resultado da eleição, que foi muito apertada, a vitória da Dilma sobre o Aécio. Ela não fez um mandato realmente, né, do qual o país pudesse dizer, não, as coisas estão caminhando razoavelmente bem. Foi um mandato bastante complicado. Mas, né, para você dizer, olha, você não pode mais governar, você tem que apresentar um crime de responsabilidade que seja do tamanho da ação que você está tomando. E aí, nesse caso, né, eu discordo venalmente de que a presidenta Dilma tivesse que ser afastada do poder porque o país estava indo para um rumo incontrolável, para algo assim, né? Eu acho que simplesmente foi a constatação do Congresso de que o momento político, né, era um momento de instabilidade e de que o Partido dos Trabalhadores não tinha força para reverter o quadro. E simplesmente foi pulverizado o cargo, né? Então, assim, não foi um golpe porque foi dentro da legalidade, mas foi algo que, para mim, né, no meu modo de ver as coisas, prejudicou o país. O restante do governo do Temer foi a supressão de gastos públicos em setores onde é necessário, né, e uma reforma trabalhista que até hoje ainda não deu frutos e que ainda fragilizou ainda mais, né, as condições de trabalho justamente para as pessoas que são mais vulneráveis, que são os trabalhadores, que são os assalariados. Então, eu vejo que não foi um golpe, foi um impeachment seguido legalmente, mas eu não fiquei convencido de que ele ajudou o Brasil a entrar no rumo que ajudou a desenvolver o Brasil, né? Mas como eu falei, são questões que dependem da visão de mundo, né? E todas as visões de mundo são bem-vindas aqui, desde que trazidas com civilidade e com argumentos. Então traga a sua visão, faça seus comentários, dê o seu like se você gostou, traga sugestões, né? E vamos construir um Brasil melhor pela via do conhecimento. É isso aí. Um abraço a todos.